Mundo Business esteve no verão europeu, mas como sempre com um bom motivo, representar o Espírito Santo no mundo. A Espanha é o segundo país mais visitado do mundo, perdendo só para a França. E nesse verão, que lá começou em junho e terminou agora, no final de setembro, recebeu mais de 40 milhões de estrangeiros, 13% a mais do que no verão passado. Um novo recorde. E a receita com visitas de pessoas de outros países aumentou ainda mais, 22% para 59 bilhões de euros. O turismo é fundamental para a economia da Espanha. Por isso, o país se preparou para não faltar água para toda essa gente, mesmo diante dos impactos do aquecimento global. Em todo o litoral sul, onde estão as praias mais procuradas, existem usinas de dessalinização de água do mar. E a gente foi até uma delas, localizada na cidade de Alicante. A nossa missão aqui na Espanha, dessa vez em Alicante, é conhecer as tecnologias mundiais mais avançadas de reuso de esgoto e de dessalinização de água do mar. Essas são fontes de segurança hídrica para a população. Viemos a convite da GS Nima, empresa que nasceu na Espanha e se tornou uma gigante global do saneamento. Ela já tem atuação numa estação de tratamento de esgoto no Espírito Santo e inspira o nosso estado a desenvolver mais projetos desse tipo. As usinas de dessalinização captam água do mar e retiram o sal para uso industrial e até para o consumo humano. O processo envolve várias filtragens, além das reações químicas. O gerente de novos negócios da companhia destaca a importância dessa solução num país de poucas chuvas como a Espanha e como ela pode ajudar o Brasil a diversificar suas fontes de água doce. A média de precipitação na Espanha gira aí em torno a 600 milímetros por ano. Isso é equivalente ao semiárido do Nordeste, é muito parecido, inclusive, as características de algumas regiões do Nordeste brasileiro com a Espanha. E nessa solução de abastecimento, até não só para as pessoas, mas para a atividade econômica, a Espanha se protagonizou em soluções de dessalinização de água do mar. Hoje as empresas espanholas são as principais empresas e exportadoras dessa tecnologia. A usina de Alicante tem capacidade para tratar por dia mais de 120 milhões de litros de água, o suficiente para encher 49 piscinas olímpicas e abastecer 470 mil pessoas. O presidente da CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, que tem como maior acionista e controlador o governo do estado, veio conhecer de perto as tecnologias usadas. A intenção é construir no Espírito Santo a maior usina de dessalinização de água do mar do Brasil, em parceria com a iniciativa privada. Empresas interessadas enviaram projetos e um deles vai ser selecionado. E qual a importância desse movimento para o Espírito Santo e quanto que isso vai movimentar em termos financeiros? A importância, Ricardo, é dar segurança hídrica à população capixaba para que possamos enfrentar de frente esse período de escassez hídrica que assola a população capixaba. Uma moderna planta de dessalinização e a maior do país, que vai abastecer uma população de até 800 mil pessoas. Um contrato que deve chegar até 10 bilhões de reais. A iniciativa traz esperança no momento delicado, em que a seca, que tem como consequência mais visível as queimadas, ameaça a segurança hídrica da população. Agora, no final de setembro, o governo do Espírito Santo decretou estado de alerta por causa da escassez de água, reduzindo o uso nas indústrias e na agricultura para priorizar o consumo humano. Essa, na verdade, vai ser a segunda usina de dessalinização do Espírito Santo. Isso porque já existe uma pequena usina privada em operação desde 2021 dentro da ArcelorMittal Tubarão, na Serra. E a Fernanda Batista foi até lá para conferir de perto esse trabalho. Essa é a maior usina de dessalinização para fins industriais em atividade no Brasil e a primeira da companhia em todo o planeta. Ocupa 6 mil metros quadrados e produz mais de 140 litros de água doce por segundo. Para isso, a água retirada do mar passa por 3 etapas de filtragem. Na primeira delas, são retirados materiais sólidos maiores, como pedras e folhas, por exemplo. Na segunda, saem aqueles que a gente não consegue ver, como areia fina, vírus e bactérias. A terceira e última etapa de filtragem é a osmose reversa. Essa sim vai retirar o sal da água. A osmose é um processo natural em que a água passa através de uma membrana semipermeável de uma solução menos concentrada em sais, como a água pura, para outra mais concentrada, como a água salgada. E a osmose reversa é justamente o contrário. Depois desse processo todo que a gente acabou de acompanhar, a água é armazenada num tanque. Antes a gente vai abrir a torneira para vocês de casa verem, aqui já sai a água sem o sal, ó.
essa água aqui, porém eu não posso experimentar, porque é uma água que vai para a indústria, né? Isso mesmo, Fernanda. Aqui é o final do nosso processo da planta de dessalinização. A partir daqui, essa água bombeada para os nossos sistemas internos, onde ela vai ser utilizada na produção do aço, né? Por exemplo, para resfriar equipamentos? Resfriar equipamentos, né? Exatamente, em toda a nossa cadeia de produção de aço interno. Seria possível, Humberto, tornar essa água aqui potável para consumo humano? Sim, seria sim. Mas geralmente se adiciona outros elementos de filtração e também a combinação de a dosagem de produtos químicos. Atualmente, 96% da água que a ArcelorMittal Tubarão utiliza vem do mar. Só 4% vem do rio Santa Maria da Vitória. E quase toda a água captada volta a circular na indústria. Dessa forma, a usina de dessalinização não só garante disponibilidade de água para as atividades da companhia, como contribui para a segurança hídrica da população e com baixo consumo de energia. Com capacidade de produzir até 140 litros por segundo, poderia, se fosse água potável, alimentar 80 mil pessoas por dia. Quanto mais a gente faz a redução, o uso consciente de água doce, principalmente vindo dos rios, significa mais água disponível para a sociedade. Toda a energia elétrica consumida nessa planta, cerca de 3 megawatt-hora, ela é fornecida pela própria ArcelorMittal Tubarão, que é autoprodutora e autossuficiente em energia elétrica. Pra você ter uma ideia, Fernanda, apenas menos que 1% da energia gerada por nós alimenta essa planta de dessalinização. Aqui do outro lado do Oceano Atlântico, a Espanha é o país da Europa que mais recorre à dessalinização da água. Tem quase 100 grandes usinas desse tipo em operação. Em todo o planeta, 14 bilhões de dólares são gastos por ano para operar as plantas já existentes e para construir novas. Por exemplo, no Oriente Médio. E os números justificam os investimentos. De acordo com a ONU, em 2010, menos de 2 milhões de pessoas viviam em áreas com potencial grave de escassez de água. Até 2050, vão ser 3 bilhões, praticamente o dobro da população atual da China. Outra alternativa para diversificar as fontes de água é o tratamento do esgoto com tecnologias que permitem a reutilização da água presente nos resíduos. Mais uma vez, a gente foi buscar inspiração na Espanha. Agora, numa estação da cidade de Barcelona, a 500 quilômetros de Alicante, já perto da fronteira com a França. O reuso de água, ele é a partir do esgoto que é recebido nessa estação de depuração de água. Ele possibilita em várias correntes você entregar uma água que vai ter praticamente 3 finalidades. Devolução de água para fins ambientais, uma devolução de água para fins potáveis e uma devolução de água para fins agrícolas. Então é uma planta que tem uma alta complexidade e tipos diferentes de tratamento para viabilizar isso. Parte dessa tecnologia aplicada nessa planta é uma das referências que a gente estuda e deve implantar nos projetos da CESAM. A mesma tecnologia vai ser usada na estação de produção de água de reuso, que está sendo construída numa área de 21 mil metros quadrados, doada pela ArcelorMittal Tubarão para a CESAM. Ela vai ter capacidade para transformar o esgoto coletado em bairros da zona norte de Vitória e de parte da Serra em 300 litros por segundo de água de reuso para fim industrial. Dentro desse compromisso todo, a ArcelorMittal se comprometeu a comprar inicialmente 200 litros de água de reuso oriundo dessa planta de produção de água de reuso, fazendo assim com que essa mesma quantidade de água de reuso não seja mais capturada quando essa planta entrar em operação do rio Santa Maria de Vitória, e disponibilizando água para toda a sociedade. O contrato, com valor estimado de mais de 2 bilhões de reais, vai ter duração de 30 anos e inclui a construção da estação, operação, manutenção e receitas. E quem venceu o primeiro leilão internacional de água de reuso do Brasil, realizado pela CESAM em janeiro desse ano, foi justamente o grupo espanhol GS Nima. O grupo já tem 14 projetos de saneamento no Brasil, em Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E agora está chegando ao Espírito Santo.